uma terra de extremos contrastes na Venezuela. A Venezuela é um país de contrastes impressionantes. Arranha-céus imponentes perfuram o céu, um testemunho de sua riqueza petrolífera. No entanto, nas sombras dessas estruturas modernas, a pobreza persiste. Exuberantes florestas tropicais fervilham de biodiversidade, enquanto cidades movimentadas lutam contra a poluição e a superpopulação. Essa dualidade marcante define a Venezuela, uma nação que luta com as bênçãos e os fardos de seus recursos naturais. A descoberta do petróleo no início do século XX transformou o destino da Venezuela. Antes uma nação predominantemente agrícola, rapidamente se tornou um ator importante no cenário energético global. Essa riqueza recém-descoberta trouxe mudanças dramáticas, impulsionando a rápida urbanização e o desenvolvimento da infraestrutura. No entanto, também expôs o país à volatilidade dos preços do petróleo e aos perigos da dependência excessiva de uma única commodity. Ouro Negro e além. Os abundantes recursos da Venezuela. A Venezuela é dotada de vastos recursos naturais. O petróleo, sem dúvida seu ativo mais valioso, tem sido uma bênção e uma maldição. O país possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, superando até mesmo as da Arábia Saudita. Este ouro negro alimentou a economia da nação por décadas, contribuindo significativamente para seu PIB e receitas de exportação. Além do petróleo, a Venezuela possui reservas substanciais de outros minerais, como minério de ferro, ouro e diamantes. Sua geografia diversificada, que vai dos Andes à floresta amazônica, cria uma rica tapeçaria de ecossistemas, tornando-o um dos países com maior biodiversidade do planeta. Essa riqueza natural possui um imenso potencial para a diversificação econômica e o desenvolvimento sustentável. Surfando na onda do petróleo, boom econômico e transformação urbana. A descoberta do petróleo no início do século XX marcou um ponto de virada na história econômica da Venezuela. O influxo de receita de petróleo alimentou um boom econômico sem precedentes, transformando a nação de uma sociedade agrária em um estado moderno. Cidades como Caracas, Maracaibo e Valência experimentaram um rápido crescimento, atraindo pessoas de áreas rurais em busca de melhores oportunidades. O boom do petróleo estimulou investimentos significativos em infraestrutura, educação e saúde. Novas rodovias, pontes e sistemas de transporte público foram construídos, conectando cidades e facilitando o comércio. As universidades se expandiram e as taxas de alfabetização dispararam. O governo implementou programas sociais com o objetivo de melhorar o padrão de vida, principalmente para os pobres e marginalizados. Sonhos de concreto, infraestrutura e desenvolvimento impulsionados pelo petróleo. A riqueza do petróleo permitiu que a Venezuela embarcasse em ambiciosos projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Arranha-céus reluzentes surgiram nas principais cidades, mostrando a nova prosperidade da nação. Rodovias modernas cruzaram o país, conectando centros urbanos e facilitando o comércio. Os sistemas de transporte público foram expandidos e novos aeroportos foram construídos para acomodar o crescente fluxo de turistas e investidores. O governo investiu pesadamente em projetos de habitação social, com o objetivo de fornecer moradias acessíveis a famílias de baixa renda. Escolas, hospitais e instalações esportivas foram construídas, expandindo o acesso à educação, saúde e oportunidades de lazer.
Embora esses projetos visassem melhorar a vida de todos os venezuelanos, sua distribuição e impacto frequentemente refletiam as desigualdades existentes no país. Sombras da desigualdade: a distribuição desigual de riqueza. Apesar do influxo de riqueza petrolífera, a desigualdade lançou uma longa sombra sobre a Venezuela. Enquanto o boom econômico beneficiou certos segmentos da sociedade, particularmente aqueles ligados à indústria do petróleo ou residentes em centros urbanos, muitos ficaram para trás. O abismo entre ricos e pobres aumentou, criando tensões sociais e alimentando a instabilidade política. A concentração de riqueza nas mãos de poucos limitou as oportunidades de mobilidade social ascendente para a maioria. As áreas rurais, muitas vezes negligenciadas nos planos de desenvolvimento, ficaram para trás em termos de infraestrutura, educação e saúde. Essa distribuição desigual de recursos contribuiu para a agitação social e um sentimento de ressentimento entre aqueles que se sentiram excluídos da prosperidade da nação. Educação e saúde. Um cenário misto. A Venezuela fez avanços significativos em educação e saúde durante os anos do boom do petróleo. As taxas de alfabetização dispararam à medida que o governo investiu na expansão do acesso ao ensino fundamental e médio. As universidades viram um aumento nas matrículas, e novas instituições foram estabelecidas para atender à crescente demanda por profissionais qualificados. Da mesma forma, a infraestrutura de saúde melhorou, com a construção de novos hospitais e clínicas, principalmente em áreas urbanas. O acesso aos serviços básicos de saúde se expandiu, levando a um declínio nas taxas de mortalidade infantil e a um aumento na expectativa de vida. No entanto, a qualidade e a disponibilidade dos serviços de saúde muitas vezes variavam muito entre as regiões e os níveis de renda. O preço da dependência, vulnerabilidade econômica e inquietação social. A forte dependência da Venezuela da receita do petróleo expôs sua economia à volatilidade dos preços globais do petróleo. Quando os preços do petróleo estavam altos, a economia prosperava e o governo podia financiar programas sociais ambiciosos. No entanto, quando os preços do petróleo despencaram, como aconteceu na década de 1980 e novamente nos últimos anos, o país enfrentou graves crises econômicas. Essas crises econômicas levaram a cortes no orçamento, inflação e escassez de bens básicos. A agitação social cresceu à medida que as pessoas lutavam para comprar itens de necessidade básica. A resposta do governo, muitas vezes caracterizada por controles de preços e nacionalizações, exacerbou ainda mais os problemas econômicos. Um vislumbre de esperança potencial para recuperação e desenvolvimento sustentável. Apesar dos desafios, a Venezuela possui o potencial para recuperação e desenvolvimento sustentável. Seus vastos recursos naturais, se gerenciados de forma responsável, poderiam fornecer uma base sólida para a diversificação econômica. Investir em fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica, poderia reduzir a dependência do país do petróleo e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Promover a agricultura sustentável e o ecoturismo poderia criar empregos e gerar renda, preservando a biodiversidade única da Venezuela. Investir em educação e saúde continua sendo crucial para promover o capital humano e garantir uma força de trabalho saudável e produtiva. Olhando para o futuro, navegando na incerteza, abraçando as possibilidades. O futuro da Venezuela está em jogo,
preso entre o legado de seu passado dependente do petróleo e as possibilidades de um futuro mais diversificado e sustentável. Abordar os desafios políticos e econômicos profundamente arraigados do país exigirá um esforço conjunto de todos os setores da sociedade. Ao abraçar o diálogo, promover a unidade nacional e implementar políticas econômicas sólidas, a Venezuela pode aproveitar seu vasto potencial e criar um futuro melhor para todos os seus cidadãos. O caminho a seguir será, sem dúvida, desafiador, mas a resiliência e a determinação do povo venezuelano oferecem um vislumbre de esperança para um amanhã mais próspero e equitativo. A Venezuela, um país abençoado com imensas reservas de petróleo, já foi um farol de prosperidade na América do Sul. Hoje, é uma nação lutando contra uma crise sem precedentes. Anos de má gestão econômica, corrupção e instabilidade política mergulharam a Venezuela no caos. A economia, antes vibrante, está em ruínas, deixando seus cidadãos lutando para sobreviver. Milhões fugiram, buscando refúgio da fome, da pobreza e da violência que se tornaram sinônimos de Venezuela. O mundo observa com preocupação enquanto esta nação, antes próspera, está à beira do colapso. A crise na Venezuela é uma tragédia complexa e multifacetada. É uma história de colapso econômico, turbulência política e imenso sofrimento humano. Compreender a profundidade dessa crise exige examinar os fatores que levaram à sua queda e o impacto devastador que teve sobre o povo venezuelano. Esta é a história de uma nação em crise, desesperada por um futuro melhor. No centro da crise venezuelana está um colapso econômico paralisante. A hiperinflação devastou o país, tornando o bolívar, a moeda venezuelana, praticamente sem valor. Os preços sobem diariamente, destruindo economias e deixando os cidadãos lutando para comprar até as necessidades mais básicas. O que antes era uma simples ida ao supermercado se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. As prateleiras dos supermercados, antes cheias de produtos, agora estão vazias. A escassez de alimentos se tornou uma realidade sombria para milhões de venezuelanos. Produtos essenciais como arroz, farinha e óleo de cozinha são escassos e muitas vezes têm preços exorbitantes. O que antes era impensável, a fome, tornou-se uma luta diária para muitos. A escassez de medicamentos assola o país, deixando aqueles com doenças crônicas vulneráveis e desesperados. Hospitais, sem suprimentos e equipamentos básicos, lutam para fornecer até mesmo cuidados rudimentares. A crise econômica desencadeou uma catástrofe humanitária de imensas proporções. Milhões de venezuelanos estão passando fome, forçados a pular refeições ou catar restos para sobreviver. As taxas de desnutrição, principalmente entre as crianças, são alarmantes, colocando em risco a saúde e o futuro de toda uma geração. Os mais vulneráveis, idosos, doentes e crianças pequenas, sofrem o impacto desta crise. Serviços públicos, antes motivo de orgulho para a Venezuela, se desintegraram sob o peso da crise. Hospitais, sem suprimentos básicos e medicamentos, lutam para funcionar. Escolas foram forçadas a fechar, privando as crianças de educação. A falta de serviços básicos, juntamente com o aumento das taxas de criminalidade, criou uma atmosfera de medo e desespero. O tecido social da sociedade venezuelana está se desfazendo. O povo venezuelano, levado ao limite pela dificuldade e pelo desespero, foi às ruas em protesto.
Das ruas movimentadas de Caracas às pequenas cidades e vilas, o clamor por mudança ecoa pela nação. Estudantes, trabalhadores, mães e idosos, unidos em seu desespero, exigem o fim da corrupção, da má gestão e das dificuldades econômicas que paralisaram seu país. Esses protestos, muitas vezes recebidos com mão de ferro pelas forças governamentais, são uma prova da resiliência do povo venezuelano e de sua determinação inabalável em recuperar seu futuro. Eles são um lembrete poderoso para o mundo de que a crise na Venezuela não se trata apenas de indicadores econômicos ou retórica política. Trata-se de pessoas reais, suas vidas destruídas por forças além de seu controle. Diante de dificuldades inimagináveis e esperança cada vez menor, milhões de venezuelanos tomaram a dolorosa decisão de deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor. Este êxodo em massa, um dos maiores da história recente, é uma prova da gravidade da crise que assola o país. Famílias, separadas pelas circunstâncias, embarcam em jornadas perigosas, movidas pelo desespero e alimentadas pelo mais fraco vislumbre de esperança por um futuro melhor. Eles deixam para trás suas casas, seus pertences e, muitas vezes, seus entes queridos, carregando consigo pouco mais do que as roupas do corpo e o peso da incerteza. Seu destino, países vizinhos como Colômbia, Peru e Equador, todos lutando para acomodar o fluxo de imigrantes que buscam refúgio dentro de suas fronteiras. Além das fronteiras, desafios enfrentados por migrantes venezuelanos. A jornada para uma nova vida é repleta de desafios. Muitos migrantes, principalmente aqueles que viajam com crianças pequenas ou idosos, fazem a árdua jornada a pé, suportando fome, exaustão e condições perigosas. Eles chegam aos seus novos países, muitas vezes exaustos e emocionalmente esgotados, apenas para enfrentar um novo conjunto de desafios. Encontrar trabalho, garantir moradia e ter acesso a serviços básicos como saúde e educação se tornam lutas diárias. Muitos migrantes, sem documentação adequada, são forçados a viver nas sombras, vulneráveis à exploração e à discriminação. A comunidade internacional, lutando contra a escala do êxodo venezuelano, luta para fornecer ajuda e apoio adequados. Um vislumbre de esperança, ajuda internacional e a luta por soluções. A situação da Venezuela não passou despercebida. Organizações internacionais, países vizinhos e indivíduos ao redor do mundo se uniram para fornecer ajuda humanitária e apoio ao povo venezuelano. Alimentos, medicamentos e outros suprimentos essenciais estão sendo entregues aos necessitados, oferecendo uma linha de vida a milhões que lutam para sobreviver. No entanto, os desafios são imensos e as necessidades superam os recursos disponíveis. A situação política na Venezuela complica os esforços de ajuda, dificultando a entrega de assistência àqueles que mais precisam. Uma solução duradoura para a crise venezuelana requer não apenas o atendimento das necessidades humanitárias imediatas, mas também o combate às causas raiz da crise: instabilidade política, corrupção e má gestão econômica. O longo caminho a percorrer. Reconstruindo uma nação em ruínas. O caminho para a recuperação da Venezuela será longo e árduo. Reconstruir uma nação em ruínas requer uma abordagem multifacetada, abordando as questões políticas, econômicas e sociais profundamente enraizadas que assolam o país há anos. Exige um compromisso com a transparência,
a responsabilidade e a boa governança. Requer investimento em educação, saúde e infraestrutura, criando oportunidades para o povo venezuelano reconstruir suas vidas e recuperar seu futuro. Requer o desenvolvimento de um espírito de unidade nacional e reconciliação, curando as feridas da divisão e da polarização que aprofundaram a crise. Conclusão: o custo humano da crise. A crise na Venezuela é um lembrete da fragilidade da democracia e das consequências devastadoras da corrupção desenfreada e da má gestão econômica. É uma história de resiliência humana diante de dificuldades inimagináveis, mas também uma história de imenso sofrimento e perda. O povo venezuelano merece um futuro melhor, onde suas necessidades básicas sejam atendidas, seus direitos sejam respeitados e suas vozes sejam ouvidas. O mundo deve continuar a apoiar o povo venezuelano, fornecendo apoio e defendendo uma solução pacífica e sustentável para esta crise. O caminho para a recuperação será longo e desafiador, mas a esperança de um futuro melhor para a Venezuela nunca deve desaparecer. A esperança de uma nação se transforma em autocracia. A ascensão de Hugo Chávez. A Venezuela testemunhou uma mudança drástica com a ascensão de Hugo Chávez. Chávez capitalizou o descontentamento com a elite governante. Suas promessas de justiça social ressoaram com as massas empobrecidas. Em 1999, Chávez foi democraticamente eleito presidente. Isso marcou o início da Revolução Bolivariana. Os primeiros anos de Chávez foram marcados por reformas sociais. Ele nacionalizou indústrias e redistribuiu terras. No entanto, os métodos de Chávez se tornaram autoritários. Suas políticas começaram a ter efeitos prejudiciais na economia. A herança do poder, Nicolás Maduro e a consolidação do autoritarismo. Após a morte de Chávez em 2013, seu sucessor escolhido a dedo, Nicolás Maduro, assumiu a presidência. Sem o carisma de Chávez e enfrentando uma economia em rápida deterioração, Maduro lutou para manter o controle. A oposição, encorajada pelos problemas do país, mobilizou-se contra o governo de Maduro. Protestos eclodiram, exigindo eleições livres e justas e o fim da corrupção e da má gestão. Maduro respondeu à dissidência com mão de ferro, intensificando as táticas autoritárias de seu antecessor. Forças de segurança foram mobilizadas para reprimir os protestos, muitas vezes com força bruta, levando a prisões arbitrárias, tortura e execuções extrajudiciais. O judiciário, repleto de partidários de Maduro, tornou-se uma ferramenta de repressão, legitimando a perseguição de vozes dissidentes. Observadores internacionais denunciaram as irregularidades flagrantes nas eleições subsequentes, considerando-as nem livres nem justas. Silenciando a dissidência. Repressão, prisões e violações dos direitos humanos. Sob Maduro, a Venezuela mergulhou ainda mais no autoritarismo. O governo visou sistematicamente indivíduos e organizações que criticavam suas políticas. Defensores dos direitos humanos, jornalistas e políticos da oposição enfrentaram intimidação, assédio e detenção arbitrária. As forças de segurança venezuelanas, antes respeitadas, tornaram-se instrumentos temidos de repressão. Um dos casos mais notórios de repressão é o de Leopoldo López, um proeminente líder da oposição, preso em 2014 por organizar protestos pacíficos. López foi submetido a um julgamento fraudulento e condenado a quase 14 anos de prisão sob acusações falsas de incitar à violência. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas
documentou violações generalizadas e sistemáticas dos direitos humanos na Venezuela, incluindo execuções extrajudiciais e tortura. As ações do governo atraíram a condenação da comunidade internacional, mas Maduro permaneceu desafiador. A fachada desmoronando. Liberdade de expressão e democracia sob cerco. A erosão das normas democráticas sob o governo de Maduro foi dramática e devastadora. O governo venezuelano desmantelou sistematicamente os freios e contrapesos, consolidando o poder no executivo e silenciando vozes dissidentes. Órgãos de imprensa independentes foram fechados ou forçados à autocensura sob ameaça de fechamento ou prisão. Jornalistas que ousam criticar o governo enfrentam assédio, intimidação e perseguição legal. A internet, antes um espaço relativamente livre para os venezuelanos se expressarem e acessarem informações, também foi atacada. O governo bloqueou sites e plataformas de mídia social, interrompendo a comunicação e limitando o acesso a fontes de notícias independentes. O judiciário, outrora um pilar da democracia venezuelana, foi completamente politizado, criando um clima de impunidade. As eleições, antes a pedra angular da democracia venezuelana, tornaram-se uma farsa, manipuladas para garantir o controle do poder pelo partido governante. Vozes de desafio, movimentos de resistência e a luta por uma Venezuela democrática. Apesar do clima de medo, uma sociedade civil resiliente emergiu na Venezuela. Cidadãos comuns, estudantes e ativistas se uniram contra a injustiça. A onda de protestos varreu a Venezuela nos últimos anos. Enfrentando repressão violenta, os venezuelanos exigem liberdade e democracia. Perfis de coragem, venezuelanos comuns, lutando por mudanças. Em meio à turbulência política e à crise humanitária, inúmeras histórias de resiliência, coragem e compaixão emergem da Venezuela. Uma dessas histórias é a de Lilian Tintori, ativista de direitos humanos e esposa do líder da oposição preso, Leopoldo López. Desde a prisão de seu marido, Tintori tornou-se uma incansável defensora de sua libertação e um símbolo da luta do povo venezuelano pela liberdade. Outra figura inspiradora é Laurent Saleh, um líder estudantil que foi preso por mais de 4 anos por seu papel na organização de protestos contra o governo. Apesar de sofrer tortura e condições desumanas durante sua detenção, Saleh saiu da prisão com seu espírito inabalável. Esses são apenas 2 exemplos dos incontáveis venezuelanos que estão arriscando suas vidas e liberdade para lutar por um futuro melhor para seu país. Uma nação em crise. O custo humano do autoritarismo. A crise política e econômica na Venezuela teve um impacto devastador na vida dos cidadãos comuns. A nação, antes próspera, agora enfrenta pobreza generalizada, hiperinflação e escassez de bens básicos, incluindo alimentos, medicamentos e suprimentos essenciais. O colapso do sistema de saúde teve consequências particularmente terríveis, com hospitais sem equipamentos e medicamentos básicos. As taxas de desnutrição dispararam, principalmente entre as crianças, à medida que as famílias lutam para colocar comida na mesa. A crise também desencadeou um êxodo em massa de venezuelanos fugindo de sua terra natal em busca de uma vida melhor. Milhões fugiram para países vizinhos, criando uma crise humanitária regional. O colapso da lei e da ordem levou a um aumento da criminalidade, tornando a vida diária uma luta pela sobrevivência para muitos venezuelanos.
Realidades contrastantes. A disparidade da vida na Venezuela. O forte contraste entre a elite privilegiada e a maioria empobrecida destaca as profundas desigualdades que assolam a sociedade venezuelana. Enquanto milhões lutam para sobreviver, um pequeno grupo ligado ao regime governante continua a viver em opulência, aparentemente não afetado pelas dificuldades enfrentadas pela maioria. Essa disparidade é uma fonte constante de ressentimento e alimenta a raiva e a frustração daqueles que se sentem abandonados por seu governo. O estilo de vida luxuoso da elite contrasta fortemente com as lutas diárias dos venezuelanos comuns, ressaltando a corrupção e a má gestão profundamente enraizadas que caracterizaram o regime de Maduro. Um vislumbre de esperança. O espírito inabalável da Venezuela. Apesar dos desafios assustadores que enfrentam, o povo venezuelano não perdeu a esperança. Sua resiliência, criatividade e crença inabalável em um futuro melhor continuam a inspirar aqueles que testemunham sua luta. A comunidade internacional tem a obrigação moral de apoiar o povo venezuelano em sua busca por liberdade e democracia. Isso inclui fornecer ajuda humanitária e manter a pressão sobre o regime de Maduro para que respeite os direitos humanos e permita eleições livres e justas. A luta por uma Venezuela livre e democrática continua. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!